Essa é uma ideias mesmo. E no final a gente abre para pergunta. Então, deixa eu me apresentar e nós vamos responder as 3 perguntas que encaminharam para a gente. Eu vou me apresentar, falar brevemente sobre mim, sobre o mundo. Então, eu sou Lidiane Luz, sou a mãe do Thiago, sou esposa do Denner e mais do que isso, eu sou administradora, eu sou especialista na área de gestão em pessoas, fiz uma transição de carreira, saí do mercado corporativo, montei minha empresa. Hoje atuo no segmento de desenvolvimento infantil, área da saúde e autismo, sou estrategista e gestora. Então, hoje a gente tem uma assessoria de marketing e vendas. Além disso, essas são algumas habilidades, né, competências, mas eu sou curiosa, eu sou muito nerd, amo estudar, amo ler, sou muito aventureira e sou muito mãe também, amo meu baby. Que daqui a pouco, o seu baby está com qual idade? O Tite? 6 anos. 6. Daqui a pouco ele aparece, porque hoje o pai dele tá com ele aqui, tá brincando. Então, não vem aqui dar um oi. Então, e o Mundo Atípico é justamente um hub, é uma comunidade para, pensando nesses pais, assim como eu, quando eu falei sou nerd, gosto de estudar, eu participava dessas lives, porque eu tenho um convite especial para você, que é um profissional que atua na área de desenvolvimento infantil e autismo. É um convite muito especial. O Mundo Atípico que você está assistindo agora, ele é um hub para levar informações e consciência nesse apoio para famílias e também, claro, para profissionais que atuam na área de desenvolvimento infantil e autismo. E esse projeto, ele é patrocinado pela Agiluz. A Agiluz é uma assessoria especializada em marketing e vendas exatamente dessas áreas, na área de desenvolvimento infantil e autismo. Nós ajudamos profissionais da área da saúde e educação a iluminarem o seu conhecimento no marketing digital, a se posicionarem com muita ética, muita autoridade, todo nesse processo dentro do marketing, em suas redes sociais e como conseguir contatos com mais clientes, todo esse processo de conversão e também vendas, para que com seu conhecimento você possa ajudar mais crianças e mais famílias. Essa é a nossa missão. Então, se você é um profissional e você está vendo esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, eu te convido a conhecer hoje mesmo a nossa assessoria Agiluz. Eu quero convidar você, profissional, a participar de uma sessão estratégica gratuita de 30 minutos com os nossos especialistas, todo o nosso time, que irá analisar todo o posicionamento das suas redes sociais. E com isso, vai te enviar um relatório pronto após claro, essa sessão, analisar todas as suas redes sociais e montar uma estratégia pronta para você posicionar cada vez mais melhor e olhando sempre para todos os seus processos de conversão e venda para atrair cada vez mais pacientes, clientes para sua clínica ou seu consultório. Após essa análise junto com a nossa equipe, se fizer sentido para você, vai ser um prazer ter você aqui conosco na Agiluz. Bom, então tá feito o convite. Se você é um profissional da área da saúde ou educação, escaneie esse QR Code, já faça aí sua inscrição para participar dessa sessão estratégica gratuita da Agiluz. E agora eu deixo você acompanhar o nosso vídeo que tá imperdível nessa live. Obrigada. Com Thiago Castro, Paulo Liberalesco, Maíra Gaiato, justamente era à noite, eu chegava da empresa, às vezes o Thiago brincando, ou às vezes até em terapia, eu assistia essas lives para me obter conhecimento com esses especialistas. Então, eu falei assim, não, vou fazer as lives e vou encontrar os especialistas para me ajudar. Então, fazem mais de 2 anos que a gente faz live aqui no mundo, antes de um outro formato, eu individual, pais, e depois nós focamos em profissionais. Então, nossa ideia é passar informação, passar conhecimento, justamente esse pai que está iniciando ali um processo, também profissionais que buscam conhecimento. Então, de alguma forma, passar conhecimento, passar informações adequadas, né? Isso aqui é o nosso mundo. E, Paty, queria que você se apresentasse, a gente vai falar um tema bem legal hoje, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. Eu gosto sempre de convidado se apresentar, porque senão eu vou falar só as formações, mas é muito mais do que isso. Então, eu queria que você se apresentasse, aí depois a gente vai conversar sobre as perguntas. Ótimo. Sou Patrícia, sou casada com Oscar e mãe da Samira, 21 anos, típica. Sassá não é uma criança atípica, porque hoje todos os profissionais que a gente vê, que são estudiosos, são profissionais, são pais autistas que estão buscando o melhor para seu filho. Por que o autismo veio para mim?
fui fazer uma colônia de férias, que eu sou profissional de educação física, psicomotricista, e não tinha nenhuma inscrição para a colônia de férias num dia que ia começar amanhã, um exemplo. E a primeira criança que chegou para mim foi uma criança autista que tinha sido excluída de um clube da cidade. Aí eu falei assim, mas eu vou receber seu filho, mas o que é autista? Foi a pergunta que eu fiz. Veio o Rafa, que foi a minha primeira criança autista, que participou das minhas 12 colônias de férias de janeiro, de dezembro, de julho, e que me ensinou o que é o autismo. Então, quando o Rafa veio, ficava pelado no meio da quadra, porque a sunga estava molhada, não sabia o que era isso. Quando eu fui fazer uma festa na boate, que ele tampou o ouvido e entrou em crise, muito menos. Eu queria fazer festa. Então, a Ashla, mãe dele, que é uma querida, o Rafa hoje está com 20 anos. Outro dia mesmo a gente foi na festa de 18. Foi aí que eu aprendi o autismo. Então, o autismo é o meu ministério. Foi o Senhor que me deu. Então, assim, é muito sério isso, porque é muito mais fácil a gente trabalhar com crianças típicas. Do que com a criança atípica, é muito mais fácil, né? Bate palma, corre. A criança atípica tem que ter um processo, você tem que estudar. E aí veio a pandemia, eu morava numa casa grande com piscina, começou a brotar crianças para mim. Na pandemia eu estava com 80 alunos na minha casa. Por isso que fala que é o quintal da tia Pati personal. Eu enchia meu porta-mala de criança, ia para as praças brincar, subir em árvore, descer em árvore, mas foi no meu quintal, na minha casa, que eu comecei. Ô, tia Pati, me falaram que você atende criança autista, que meu filho nenhuma escola de natação quer ensinar. Aí eu peguei essa criança, falei, eu não sei ensinar a nadar, mas eu vou ensinar ele a ficar sobrevivendo na piscina. Luquinhas, que está hoje com 15 anos, meu aluno até hoje. Então, eu fui aprendendo, e nessa época eu fui escarafunchando, Lídia, as coisas. Fui da primeira turma de CBA em Miami com o Luciano Lacerda, com a Aida Brito, Natália Araripe, toda essa turma. Liguei para Paulo Quereguini, que é do movimento, ele me deu um curso. Carol Quedas me deu um curso online, na época ela me cobrou R$120. Me deu todo o curso TGMD2, Carol, super poderosa, querida. Daniel do Carmo, então eu fui buscando alternativas para poder ensinar os nossos alunos. E aí, quando falava dessa tal de aba, que é esse trem de aba? Essa aba, análise comportamental. Então, eu fui aprendendo, fui estudar. Do quintal da minha casa, Deus falou assim, eu acho que eu estou te querendo uma coisa melhor. Veio para o núcleo, que é o meu espaço hoje, que eu atendo hoje a capacidade máxima são 120 crianças, hoje eu estou com 100 crianças no núcleo, já passaram mais de 5.000 crianças no núcleo, tá? E o que eu mais ensino, eu tenho a natação, psicomotricidade, né? A gente trabalha em cima da análise comportamental, só que eu sou analista comportamental, eu fiz a pós-graduação de 600 horas, só que eu ainda não passei pela supervisão. Então, eu trabalho dentro dos passos, mas eu ainda não tenho nada de documentos. Eu não sou a analista, porque eu tenho que submeter a uma supervisão. Inclusive, eu estou até fazendo isso, estou olhando com a Aida para ver se a gente vai fechar. Participei das 4 formações TND com o Thiago Castro. Estou indo agora semana que vem para dar uma aula na pós-graduação dele de psicomotricidade. Eu vou dar da pós, a matéria de psicomotricidade. Então, assim, estou muito honrada com isso. E fui. Estou dando palestras pelo Brasil. E eu falo que a cada dia eu aprendo mais com as mais atípicas. E eu falo para as minhas famílias que elas têm que ser as maiores conhecedoras do autismo, dos transtornos, das síndromes. Por quê? Assim, ninguém vai passar a perna em vocês. Assim, a gente vai entender que a criança realmente está aprendendo, que tem parâmetro, que não tem. Porque achismo, todo mundo tem um monte de papel. Eu acho que vai dar certo. Então, quando fala que a terapia aba, eu sou analista comportamental. Só que eu não tenho a capacidade ainda de estar avaliando a sua criança. Eu trabalho dentro do antecedente, do reforço positivo. Mas tem muitos analistas comportamentais, é a técnica aba. Mas aí, o que é? Que estão aí errando e dando pinote e cobrando caro e não fazendo certo. Então, eu falo que a psicomotricidade, que através do movimento, do básico bem feito, eu consigo dar autonomia para essa criança. Porque o que eu quero dessa criança é que ela seja uma criança funcional. Eu quero que a criança de 13 anos limpe o bumbum e faça cocô no vaso. Eu quero que ela consiga comer, porque eu preciso dessa criança funcional.
Porque o que vai ser dessa criança se não tiver a mamãe e o papai daqui a uns dias? Então, essa semana entrou em crise uma criança comigo, de 13 anos, ela é síndrome de Down, é TEA, com um irmão também que tem deficiência intelectual. Ele começou a fazer cocô na piscina, em crise. Ainda bem que ele já estava saindo da piscina, sabe assim? Que assim, eu tive que fechar a piscina e tal. Mas assim, a mãe ficou em estado de choque, porque ele era muito grande, ele não conseguia falar. Então, você tem noção dessa família, dessa mãe? Sim. Ainda por cima, o pai está separando porque os meninos dão muito trabalho. Ela está sozinha com esses 2 grandões, sem função nenhuma. Então, se essas 2 crianças não fazem cocô no vaso, não comem sozinho, não sabem falar, eu preciso ajudar. Então, o meu ministério é esse, querida. E hoje eu estou aí, como Brincar e Coisa Séria, lanço o livro agora em agosto, lá em Teresina, no Congresso Conaut, e estou ajudando. O meu ministério é acolher vocês, orientar, abraçar, dar um cheiro, avaliar sua criança e intervir. Então, essa é a minha vinda para cá. Que benção! É isso aí, o negócio é bruto, Pessoas como você, profissionais como você, Paty, porque eu falo que não é para qualquer um. A área de desenvolvimento, que assim, hoje eu estou no lugar de mãe, mas eu estou do lado do profissional como uma profissional que trabalha junto com ele. Vamos junto pegar na mão para subir, para crescer junto, para evoluir. Exato. Então, assim, quando eu vejo você falando, eu vou para o congresso, eu vou falar, vou palestrar, estou lançando um livro, quando a gente tem um conhecimento, que eu tenho um conhecimento, e eu sei que eu posso transformar vidas, e eu não posso guardar só esse conhecimento só para mim, só para minha... Isso é mágico. Entendeu? Você tem que florar, você tem que... Eu falei depois dos 5 anos, Paty. Então, assim, se Deus dá talento pra gente, eu tenho 3 certezas na vida, que a gente vai chegar lá no céu e Deus vai cobrar 3 coisas. O que você fez com o tempo que eu te dei lá na terra? O que você fez? A alma que eu te entreguei lá pra você cuidar pro seu guri? Sua guri. O que você fez? E a outra, sobre os seus talentos que eu te dei. O que você fez? Você multiplicou? Ou não? Entendeu? Então, assim, pegar esses talentos que a gente tem, se a gente tem um dom da fala, fala. Se a gente tem um dom de ensinar, ensina. Se tem um dom, seja os dons que você tem, passar para as pessoas, porque a gente não pode guardar um conhecimento para a gente não... Jamais. Pessoas, né? Então, e hoje eu vejo que as mães atípicas estão, assim, gritando por socorro, as famílias. Com certeza. Elas estão gritando por socorro e estão, assim, urgentemente precisando serem ouvidas. Porque o que acontece? Quando a gente fala assim, você e seu esposo chegam para mim para falar, vão falar do Tiago, eu falo assim, e aí? Quanto tempo vocês não têm um tempo de qualidade? Sim. Aí o marido fala assim, eles só falam do filho. Então a gente tem que trabalhar a base familiar para eu melhorar a criança. Exato. Porque esse ambiente de guerra da criança, da família, quem vai o quê? Então a gente tem que entender o contexto todo, a gente tem que entender o movimento todo para eu poder intervir. Então não adianta eu intervir só no Tite, eu tenho que cuidar de vocês. Se a rotina da sua casa estiver estabanada, não vai rolar, não vai ser bom. Também eu acredito que, e aí eu vou falar eu como mãe, assim, eu acredito que se há uma disruptura, se há alguma coisa que não tá legal, a criança tá dando um jeito de expressar, essa rotina não tá combinando com legal. Essa personalidade dessa casa, que não tem uma rotina, que tem muito barulho, que tem muito estímulo, eu não faço parte disso. Então, eu falo assim, nossa família, ela é um modelo assim, familiar, muito assim, restrito. Não é qualquer lugar que nós vamos, não é qualquer lugar que nós podemos ir. Nós temos uma rotina. Rotina, isso aí. Nós temos, mas por quê? Nosso filho e nós também. Precisamos. A gente precisa de previsibilidade, nós precisamos, não é qualquer lugar. Nós deixamos de frequentar uma igreja. Lá no início, ainda está em investigação de alguma coisa, o Titi, porque ele não aguentava ficar na igreja. Ele não aguentava, entendeu? Então, e a gente já estava fora da igreja. Era tipo pandemia, sabe? A gente já estava no salão da igreja. Nós deixamos de frequentar por causa do barulho. Então, nós não entramos em algum lugar que tem preconceito com autismo, com que não gosta de criança.
Fia, você não vai entrar na minha casa e eu vou passar muito longe de você. Se você não gosta de criança, eu só gosto de cachorro. Fia, uau, vai ser feliz com cachorro, ok. Então, a família, e eu tive uma roda de conversa sábado passado, eu falei, olha, mães, se um dia todas estavam em processo de sair da empresa, ganhavam bem, e aí tinham que sair, ia ter que fazer uma organização financeira dentro de casa, eu falei, olha, se um dia vocês tiverem que optar entre a família de vocês e terapia para os seus filhos, opta pela família, porque... Imagina uma criança, ela precisa de terapia, precisa, mas ela precisa primeiro da família. Da família, não é do terapia, não é do terapeuta, é a família primeiro. Então, como arroz e feijão, mas tem a família de vocês. Não separa do esposo por conta que não está conseguindo pagar as terapias. E aí tá um vivendo aqui, outro vivendo lá, e o peso, tá todo esse peso na todo em cima. Criança, né? Então, há muitas camadas aí, né? Então, há muitas camadas pra gente, quando a gente fala em intervenção, quando a gente fala em tratamento, quando a gente fala em famílias atípicas. Você não lembra o caso que eu te contei da academia, né? Que a culpa cai no autismo, né? Então, aquela questão, né? A mãe foi para academia, deixou o filho na própria academia, ela ficou malhando em 4 horas, a criança autista. Fez cocô, sujou a academia inteira e a culpa ficou da criança autista. E ainda a mãe bateu boca na academia. Então, assim, é essa questão que a gente tem que também ter um bom senso. A criança com TEA, na verdade, são todas as crianças, Lídia, elas precisam de previsibilidade, elas precisam de rotina. Tudo bem ali na academia, o espaço que está lá, mas ficar 4 horas, a criança com fome, vontade de fazer cocô, sem trocar uma fralda. Então, a gente tem que ter esse bom senso também, né? Porque coloca muita culpa no autismo e as crianças, quando têm previsibilidade, quando tem rotina, quando tem um ambiente organizado para ela, a criança não entra em crise assim, não. Não tem isso. Não tem, é assim, quem fala isso é quem não entende do autismo, quem não estuda, quem fala assim, sem experiência, sem ciência, na verdade, né? Porque a gente tem que entender para poder atender. Entender para atender, até rimou. Essa compreensão, né? Entender, porque às vezes a gente tem conhecimento, mas não consegue compreender. Mas, Paty, vamos lá. Me conta. Então, a gente propôs... Foi até engraçado, porque numa live semana retrasada, mês passado, nós falamos com a Grazi, psicomotricista. E aí, eu falei do processo que o Thiago está, do desenvolvimento da bicicleta. E eu sou ciclista, né? E aí, assim, meu sonho foi ver meu filho pedalar. Então... Ele na barriga, 5 meses, ele pedalava comigo na minha barriga, não sabia que estava grávida. E vambora. E ele pedalando na minha barriga. Natação também, tá? Graças a Deus. E aí, ele na barriga e tal. E foi engraçado que aí eu falei assim, mas falei, Grazi, às vezes a criança também não gosta, né? Aí ela falou, Lídia, a gente tem que tomar muito cuidado em falar quando a criança não gosta de uma atividade motora. Por quê? Às vezes, não é que ela não gosta, é que não deram opção e não estão conseguindo compreender aquelas funções daquela criança. Porque é o normal da criança querer empurrar, subir, brincar, espoletar. Se ela não está conseguindo fazer isso, nós temos que intervir e entender aquela criança. Aí entra a psicomotricidade, desenvolvimento motor, né? Então, o babado é grande aí, né? O babado é grande. O trabalho é grande. Então... Eu compartilhei com ela, daí deu. E aí, qual que é a ideia de hoje, né? Então, quando a gente fala em relação às funções executivas, a gente está falando de várias coisas. Ai, meu Deus, cadê essa pergunta? Peraí, saiu daqui da tela. E aí, o que a gente trouxe? Eu pedi as perguntas, né? E aí, então, a primeira pergunta que foi como diferenciar quando a criança realmente não quer fazer algo e quando é dificuldade nas funções executivas. Que é basicamente isso que eu tinha comentado na outra live. Vamos lá. Como diferenciar? Quando a criança realmente não quer fazer algo e quando é dificuldade nas funções executivas. Eu respondi aqui, peraí. Vou achar aqui. Ele não quer andar de bicicleta. Ele não gosta de bicicleta. Ele não gosta de subir a escada. Então realmente, às vezes a mãe acha que ele não quer. Mas não é. Vamos lá. Quando a gente fala, interpreta essa questão, primeiro a gente pensa num triângulo, tá? Um triângulo.
ok? Quando a base motora da criança, até os 3 anos de idade, a gente tem que trabalhar com essa criança tônus muscular e equilíbrio. Até 3 anos, a base motora. Quando a criança faz 4 e 5 anos, a gente subiu mais um da pirâmide, ó, já está na segunda. A gente vai ter que trabalhar controle corporal e equilibração. Um pé, o outro pé. Para quando a criança tiver com 7 anos na ponta, trabalhar as praxias finas, ok? A criança já vai estar pronta. Então, a gente vê o triângulo. A base motora, lá na pontinha da nossa pirâmide, só vai funcionar se a base motora dessa criança estiver boa. Se ela tiver tônus e equilíbrio. Como que a gente ganha tônus e equilíbrio? Correndo, subindo o escorregador, andando. Aí depois ela vai andar no meio-fio. Depois ela vai pular de um pé só, vai subir no sofá, vai descer. Então, tem crianças que são muito confundidas por elas terem preguiça, mas elas não têm preguiça. Na verdade, elas não têm tônus e nem força muscular. Então, o adulto fala assim, nossa, que criança preguiçosa, teimosa, né? Quando, na verdade, ela não consegue organizar. As funções executivas são responsáveis por quê? Planejamento, organização, o controle inibitório, a memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e tarefas. Então, se ela está com a função executiva deficitária, ela vai chutar essa bola, uma bola, né? Ela não consegue, sabe quando você chuta? Vamos lá, quicar a bola. Quando você quica a bola e bate no queixo, ela não dá conta de pegar. Então, ela não tem coordenação motora, ela não tem habilidade motora básica para fazer esse movimento. Então, ela não consegue completar o planejamento que ela fez. Ela planejou de quicar a bola e pegar. Ela não consegue completar essa tarefa. Ok? Então, quando a gente estuda Lúria, que são as 3 unidades de Lúria, a gente vai ver que essas habilidades dependem uma da outra. Então, para eu chegar na 3ª unidade funcional de Lúria, eu preciso da primeira estar pronta. Então, a gente tem que entender onde intervir. Então, o cérebro nosso vai ser responsável por programar, organizar e verificar as ações. E quando a criança é com TEA, esse circuito de organizar, de programar e de verificar as ações, ele fica em transe, porque a criança ainda não consegue. Então, a gente tem que entender que quando a criança não quer, se ela sabe por onde começar, a gente tem uma rotina visual. Eu mostrei o exemplo direitinho para ela quicar a bola e pegar. Ela tem tônus para poder organizar e agarrar essa bola, ou realmente vai bater no queixo, ela vai cortar a língua, né? Ela consegue manter a atenção nessa bola? Vamos quicar, vamos pensar nessa bola e quicar. Ela lembra desse passo a passo que é quicar e pegar? Mas quicou e ó, agarrou a bola. Ela tolera o erro e mudança quando ela não conhece? Essa previsibilidade que ela não conseguiu e bateu no queixo vai deixar ela desregulada e vai entrar em crise? Então, ela consegue terminar o que começou? Vamos lá, se é para levar uma bolinha até o final da lista e voltar? Então, essas crianças com TEA, com TDAH, o transtorno de coordenação, elas não estão recusando as tarefas. Elas estão enfrentando dificuldade para organizar esse cérebro e verificar essas ações. Então, quando a gente vê o que está de errado, o comportamento é só a ponta do iceberg, porque lá embaixo do iceberg a raiz é imensa. Então, a gente tem que entender essa criança. A gente tem o TDC, que é o transtorno de coordenação, Lid, que é muito confundido e pouco avaliado, está no DSM-5, como TDAH. É aquela criança estabanada, que derruba tudo, que não consegue pegar no lápis, que a letra é bem fraquinha. E quando a criança não é diagnosticada com transtorno de coordenação, ela vai sofrer bullying, porque ela não vai gostar de fazer educação física. É aquela que ninguém chama para queimada, entendeu? É aquela que vai pegar um batom para a mãe, um batom, ela deixa cair e quebrar. É aquela que não consegue levar o copo na pia, porque além dela ter o transtorno de coordenação, as pessoas trabalham ela mal e vão excluindo ela. Ela ruim. É aquela que vai chamar para queimada, para o jogo, ninguém chama. E aí, o que acontece? Vai sofrendo bullying, vai ficar a obesidade, alto índice de obesidade, porque ela já não vai querer fazer atividade física. Então, a gente tem que entender sempre a fonte. Qual a origem? Por que ela não faz educação física? Eu falo muito para as mães TEA, para as minhas mães. A sua criança participa da aula de educação física? Ela gosta de correr? Não gosta? Porque, às vezes,
ela não está conseguindo. Então, eu tenho que trabalhar essa hipotonia dela, eu tenho que trabalhar esse controle inibitório dela, eu tenho que ver o que ela precisa ser trabalhado para a gente poder ter evolução. Porque senão, na hora que ela for alfabetizar lá com 7 anos, ela não consegue pegar um lápis. Aí a criança fica sem postura, não dá conta. Ela fica com aquela postura horrível, não porque ela não consegue, nem é porque é preguiçosa. Ela não dá conta de fixar, de copiar no quadro e olhar. Ela não tem tônus. Então, a gente tem que observar a criança e avaliar. Tem crianças que chegam aqui comigo com 12 anos, que estão com a parte motora de criança de 3 anos. Porque são, além de serem pouco estimulados, porque hoje tem muita internet, tem muita coisa, os pais realmente taxam como preguiçosos. Então, olha lá, incapaz. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando essa criança não quer, se realmente é preguiça, se realmente é autoestima baixa, se realmente ele está tendo uma fuga para poder ficar na tela, né? Então, a gente tem que adaptar assim, uma rotina bem. E tem que avaliar essa criança na base, para entender de onde está vindo esse babado aí. Esclareci? Deu aula. Deixa eu compartilhar a minha vivência. Paty, eu sempre falo para as mães. Elas não sei o quê. Ó, motor. Trabalho motor. E aí eu também sou suspeito para falar, porque era assim, praticava atleta, né? Natação, ciclismo, corrida, musculação. Então, aqui em casa a gente sempre pô, alimentação e algum esporte. E aí, olha como a importância de conviver com pessoas, sentar ao lado de pessoas que podem nos passar conhecimento. Na clínica, sempre trabalhei ali na clínica, né? As clínicas, por exemplo, clínica de aba. E aí eu sentava ao lado de uma mãe que estava lá sempre estudando. Eu falei, o que você está estudando? Estou fazendo educação física. Chama Meire, ela é mãe de gêmeos. 2 meninos, hoje está com 19 anos, eu acho que eles vão fazer. Ela, Lid, foca no motor do Titi. O Titi lá, pequenininho, os cabelos. Foca no motor. Eu falei, mas como assim focar no motor? Não, vai lá. Ele é hiperativo, né? Ele é mais buscador sensorial. Então, veja uma bola de jump, vai comprando. Vai comprando. E eu já tinha lido sobre essa questão do pula-pula. Só que eu não tinha condição de comprar aqui. E pula-pula vai ajudar tanto no desfraude. Escuta só. Eu falava pro meu esposo, não, vamos comprar um pula-pula. Aí meu esposo, olha, esse mês foi tanto em terapia. Da onde que a gente vai tirar mais dinheiro para pagar? Tanto terapia, os médicos, suplementação. Da onde que a gente vai tirar mais dinheiro? Aí meu esposo chegou, comprei um pula-pula pro Thiago. Enorme. Pula-pula, a gente entra no pula-pula. E aí, só que aí eu comprei, antes, falei, bom, não tem condição de comprar aquele pula-pula que a gente queria. E tem espaço também na minha casa, que a gente morava. E aí eu comprei um jump. Comprei uma bola de pilates e aí eu brincava com ele. Uma rede. Olha como que a gente focou na parte motor. E aí virou a terapeuta ocupacional também aí, né? Eu gosto muito da parte de psicomotricidade. E aí eu comprei a rede para poder se movimentar, ele com a perninha. Balanço já tínhamos. Aí eu comprei um outro tipo de balanço. Já tinha bola de pilates, eu comprei o jump e fui comprando aos poucos. E foi fazer. Tá. E aí o que aconteceu? 3 anos, Titi já tinha um desfraude. Fraudado. Pronto, enfim, acabou. Pula é para desfraude, melhor coisa. O gurizinho que chegava na TO, sentando em W, tudo assim, ó, molenga. Não conseguia dar. Eu tenho fotos que eu compartilho no mundo. As fotos que ele tá assim no meu cangote, Paty, não é porque ele tá cansado, é porque a gente saía de casa, eu todas as quartas-feiras, enquanto eu não consegui com o plano me ajudasse a pagar a terapia do Titi em psicomotricidade com a Letícia, eu falava, Lê, o que eu posso fazer esse negócio de psicomotricidade? Ela, Lid, leva no parquinho, faz isso. Parquinho. Parquinho, de graça. Se os pais tiverem esse bom senso, antenar, pega essa criança 30 minutos por dia, 30 por 1 e vai pro parquinho. Não consigo, você só maneja. Aí você coloca a perninha, coloca a outra, que daqui a pouco você está dando pirueta. Então, é só assim. Porque aí ele vai ter toda a estratégia motora pronta. Vai eu preciso de planejamento. E eu falo para a mãe, não tenho tempo. Tá, me passa a sua agenda. O que você faz de tal horário, tal hora? Eu era toda quarta-feira, depois da escolinha dele, ou
eu saía da empresa, assim, aqui, né? Que no caso eu fechar vamos pro parquinho. E aí ele cansava muito, porque você falou em relação a tônus, força. Força, por quê? Ao invés de ele mandar toda a função por movimento, ele ainda tinha que fazer esse controle que eu te falei agora, terceira unidade Luria. Para ele planejar, organizar, ele não tinha força ainda, então ele desprende mais atenção, né? Quando você não sabe fazer uma coisa, vamos lá, quando você aprendeu a dirigir, você já sai dirigindo. Mas e antes de aprender? Até você entender. Então, você desprendia força, passar a marcha, não sei o que, olhar, dar certo. Então, é isso. Entendi. Então, tem opções, tem como, e é um processo aí, desfraude cedo, xixi, cocô, a força que esse guri tem é um touro, vai tirar sangue desse guri, é uma força. A questão da bicicleta, ele foi chutar bola ano passado, 5 anos, retrasado, 5 anos, ele começou a não chutar bola, ele começou a chutar com uma garrafa PET de rua. A gente sempre caminha, né? Pronto, vai chutando. Um lado, um outro. E ele foi desenvolver um chutar. Então, foi todo um processo. Lá, pequenininho, essa parte motora, para hoje... Hoje não, né? Já há um bom tempo a gente conseguir essas conquistas da autonomia do guri. Isso, gente. Autonomia, funcionalidade. É tudo que a gente quer e precisa. Perfeito. Tá? Paty, segunda pergunta aqui encaminhada para a gente. Quais estratégias simples os pais podem aplicar em casa para ajudar na organização? Esse aqui eu acho que foi algum profissional. Quais estratégias simples os pais podem aplicar em casa para ajudar na organização, atenção, autonomia da criança? Gente, as crianças, o cérebro nosso, ele aprende fazendo. As crianças têm um neurônio espelho, então a plasticidade, elas não param de aprender. Primeiro, nós temos que ser o exemplo. O que eu vou comer é o que o nosso filho vai aprender a comer. O que eu vou assistir na TV é o que ele vai. Se eu leio todos os dias, ele vai ler. Então, primeira coisa é isso. Então, mas tem uma das melhores formas da gente melhorar as funções executivas é através do brincar. A gente vai brincar com a criança, a gente pode criar algumas estratégias práticas em casa. Vamos lá, a gente pode criar rotinas visuais para poder orientar a criança para brincar, dar uma instrução por vez, porque são estratégias que eu vou dar para esses pais. Então, a criança que é TEA, não adianta a gente falar 300 coisas ao mesmo tempo. Orientar. A gente vai dividir essas tarefas, essa rotina em pequenas tarefas. O que eu faço muito com os meus pais? Eu tenho uma rotina, inclusive você pode até me cobrar, que eu vou mandar para você mandar para o pessoal que está na live. É uma rotina, deixa eu ver se ela tem aqui. Não está aqui não. É uma rotina que eu passo para os meus pais, com o tema brincar é coisa séria. O que as crianças podem ajudar no dia a dia de 2 a 3 anos? Vamos lá, tem até 12 anos. 2 anos, guardar os brinquedos em caixa. Eu peço para separar em 4 caixas. A criança vai pegar a caixa 2, 3 e 4, né? Depois que ela guardar os brinquedos da primeira. O que ela vai estar fazendo? Pegando esses brinquedos no chão e guardando. O que já vão estar trabalhando? Tônus, né? Estão trabalhando organização. Pendurou a toalha no box do banheiro, vai estar trabalhando tônus muscular. Tampando as vasilhas de Tupperware, ela vai estar trabalhando força nas mãozinhas. Pregador de roupa, naquele varal pequeno, eles podem pregar as meias, cuecas e calcinhas, eles vão estar trabalhando a pinça. Ajudar a colocar uma mesa, tirar uma mesa. Então, primeira coisa que eu falo é essa dica, porque não fazer pela criança aquilo que a criança dê conta, ok? Lavar as mãos, dar a toalha para enxugar. Se pingou o xixi no vaso, que o menininho pinga muito, ensina, pega o paninho e limpa. Se entornou, pequenas dicas para melhorar a rotina e eu vou melhorar essa autonomia dessa criança. Então, trabalhar o tempo de espera dessas crianças, né? Os turnos durante as brincadeiras. Essas brincadeiras em casa, a gente pode fazer circuitos motores com as almofadas. Quem mora em prédio pode usar a garagem. Tem muitas praças, né? Utilizar isso tudo. Leva uma bola. A gente pode fazer uma bola. A gente pode fazer muitas coisas de atividade com bola. Balão. No meu Instagram mesmo tem muitas atividades aí que a gente pode estar fazendo com as crianças dentro de casa, sem gastar nada. A gente pode usar jogos de sequência de memória. A gente pode criar jogos de memória nós mesmos. Circuitos motores dentro de casa. Brincadeiras de imitação. Quem nunca imita o gato?
Vamos brincar de Dona Aranha, a criança vai aprendendo a colocar as mãos no chão. Então, a gente vai estar trabalhando essa parte sensório e motor toda. Porque quando a gente brinca, né, a gente pode seguir pistas, o faz de conta, fazer um circuito em casa, de seguir a pista, igual no coelhinho da Páscoa aí, para pegar o ovinho, montar percursos dentro de casa, organizar objetos, esperar, aí a gente vai aprender a esperar a minha vez e ser sua vez. Eu vou ganhar, você vai ganhar. Ai, mãe, mas eu perdi. Ok, vamos ver a estratégia para você ganhar na próxima. Então, com isso, eu vou estar trabalhando com a criança. Atenção, planejamento, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, o esperar, a memória de trabalho. Então, a gente vai estar trabalhando as funções executivas do dia a dia, na rotina da casa, normal. E o que eu penso? As mães estão muito sobrecarregadas. E que se a gente começar a colocar essas crianças para nos ajudar durante a rotina de casa, ao invés de ficar aquela casa bagunçada, vai ficar uma casa bagunçada, vai ficar uma casa organizada. Vai ter uma casa feliz, que tem criança, mas ao mesmo tempo vai ser aquela criança que se entornou, foi mamãe entornou, me dá o pano, mesmo que porcamente ele enxugue, ele já está buscando essa organização. Então, se a gente treina essa criança no básico bem feito, que é pendurar uma toalha, colocar um copo na pia, colocar o lixo no lixo, a roupa no cesto, o sapato na sapateira, eu já estou aliviando a mãe, aliviando a casa, ajudando na rotina da casa. Eu estou criando funções executivas de forma natural com essa criança. A autoestima dela tá legal. Nossa, filho, valeu, hein? Tite, você me ajudou a fazer almoço, que legal. Lava para mim aqui o tomate, para a mamãe, entendeu? Me ajuda aqui no alface. Então, a criança que tem seletividade alimentar vai começar a ajudar essa mãe a cozinhar. Ela vai conseguir sentir o cheiro, vai melhorar todo esse processo. Então, assim, o movimento da criança, ela vai organizar o cérebro dela para aprender. E de uma forma natural. E se essa criança está num ambiente bagunçado, aquela zona, aquela gritaria, não tem jeito. Então, nós temos que ser os nossos exemplos. E os pais têm que ter paciência. Eu amo pista visual. Eu amo dar adesivo quando está fazendo cocô no vaso. Tem uma mãe minha que a criança gosta muito de livro, comprar livro. Então, cada dia que a criança bate a meta do comportamento, toma banho na hora certa, sem estresse, ele ganha uma moedinha. Ele já comprou 2 livros nessa história. Então, assim, brilhou, o Tite brilhou aí, ele vai ganhar uma moeda de 25 centavos. Coloca no cofrinho. E ele vai estar, deve fazer um planejamento financeiro. Então, eu acho que é isso. A gente tem que fazer estratégias simples, né? E naturais, sem estressar. E, na verdade, todas as nossas crianças têm um monte de brinquedo dentro do quarto e ninguém brinca. Cada aniversário que vem ganha aquele monte de coisa. Se a gente organizar de fazer um jogo por dia, ainda vai sobrar jogo, vai faltar jogo, vai sobrar jogo para jogar. Então, é a paciência desse mundo corrido nosso, desse mundo de pressa. A gente vive muito querendo mais, mais, vamos fazer mais, qual que é o novo brinquedo? Eu tive lá no início que eu falava, porque assim, como eu falo, né? Eu tive momentos de ser doida, mas graças a Deus, quando eu olho para trás, Paty, eu falo, meu Deus, como eu dava conta? Foi Deus, assim, foi muito Deus, porque quando eu olho para trás, assim, quando eu saí da empresa, eu fiquei 6 meses, assim, focada em muito estudo para saber sobre estruturação, empresa, o que eu ia fazer, né? Porque 10 anos de carreira é muita coisa para você sair de um lugar e retomar uma coisa nova com a intervenção do seu filho. E aí eu comecei a ter para olhar para trás e eu vi muitos vídeos, né? Com o Mundo Atípico, eu falava, meu Deus, como eu dei conta? Como eu dava tanta energia? E não tem como não ser Deus. E quando teve momentos na minha fase, eu ia para uma loja que comprava um jogo, testava com o Titi, não dava certo, e comprava outro. Aí eu falei, chega, eu não vou comprar mais brinquedo. Não vou comprar, eu vou fazer outras coisas do que eu gosto. Então, se eu gosto do movimento, eu vou brincar com meu filho com o movimento. Se eu gosto de fazer atividades escolares, vou brincar com meu filho de escolher o que eu gostava. Porque eu vi alguns vídeos e as mães fazendo algumas coisas, atividades, e eu queria fazer igual. Mas não dava certo. Eu me frustrava porque não era o que eu gostava. Porque não era o seu perfil. Não era o meu perfil. E aí eu sempre fui do movimento também. Sempre fui do movimento. Eu falei, eu vou por esse lado. E outra coisa que eu acho muito importante, a primeira pessoa, e eu como uma especialista na área de pessoas e gestão, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar que a primeira pessoa a acreditar no nosso filho
tem que ser a gente, não é o terapeuta. Por quê? Quando você falou pegar um copo d'água e colocar na pia, o que acontece com a cabecinha do pai? Ah, ele não consegue. Ah, ele não sabe o que é pia. Ah, ele não vai conseguir fazer o movimento. Ah, não, ele consegue. Ele tem capacidade. Pega ele, na mão, no coloca, verbal, ele pode ajudar. comando. Parabéns, cara. Você brilhou. Isso, e porque é muito massa quando a gente é uma pessoa funcional e se sente útil. E o olhinho da criança brilha, tipo assim, eu consegui. É importante para o ser humano. E aí, até é engraçado, né? E eu sempre trabalhei isso com quem estava perto. Não só o social com o Tiago, fala boa tarde, fala boa noite, cumprimenta, né? Por exemplo, hoje, né? Lá com o meu sogro, no almoço com a sogra, com o vovô dele, meu sogro e minha sogra, o meu sogro almoçou e ele falou assim: eu vou lá levar meu prato na pia e vou pegar uma maçã na geladeira. Eu falei: fala pro Titi. Não quero incomodar ele. Não. Eu falei: não, assim a gente vai estar treinando ele. É isso? Entendeu? Uhum. Então, assim, não é vou incomodar, não quero usar o meu neto. Não, você vai estar ajudando ele. Então, às vezes, a gente faz esses treinos. Pega lá o copo do vô, faz isso, pega aquilo lá. Então, utilizar, Paty, eu falo assim, que quanto mais a gente utiliza o nosso tempo dentro da nossa vida real, dentro da nossa casa, dentro da nossa rotina, e inclui os nossos filhos, menos tempo de terapia ele vai ter. É investimento. Porque é dentro da casa. E investimento. Eu faço, Titi, me ajuda aqui, igual hoje. A gente estava mexendo no nosso quintal, que em casa é grande, tem um quintal. E aí estava recolhendo uma roupa no varal. Aí meu esposo pegou uma roupa e eu outra, né? Aí a gente, filho, vem cá ajudar. Vai agora você. Escola, vai colocar comando, vai colocar lá na cama da mamãe. Aí meu esposo, Titi, pega aqui essa roupa, coloca lá na cama. E aí ele vai todo contente e vai e coloca. Antigamente não. Aí você pega todos os pares de meia, os coloridos, e fala assim, coloca aqui, ajuda, nossa, a mamãe não tá conseguindo, que bagunça é essa que o papai fez? Qual que é o par dessa meia? É azul, que cor que é? Aquela ali é azul, pareamento de cor. E na hora que ele faz o bolinho, tá trabalhando a coordenação. Exato. Então, assim, e ele, o que vai acontecer? Sair da tela, vai querer menos tempo ficar na tela. E vai estar honrando. O que eu fiz para ajudar isso? Na gaveta, sempre eu coloquei adesivo. Nesse guarda-roupa, nesse de agora não tem, mas eu sempre coloquei adesivo, Paty. Então, a gaveta de meia é um adesivo de meia. Gaveta, então, vou colocando. Nesse não tem agora, mas na rotina visual, é orientação. Colocava aí. E aí eu tenho a cestinha onde fica a cuequinha e as meias. Tiago, coloca lá. E vou falando para ele. E a outra coisa, sem dúvida, além da gente estruturar essa rotina com os nossos filhos para eles nos ajudar, é a paciência. Paciência. Eu falo duas coisas pro meu filho. Até no vídeo que eu gravei ontem, postei hoje, ele virar a chave assim. Eu vi. Eu falo, filho, a paciência é uma virtude. Se você não ter paciência, você não vai ser ninguém. Nada. Você não vai ter paciência. Eu aprendi isso com... Eu era muito rata de igreja, eu falo. Então, assim, eu fico muito padre, né? Muitos frei, franciscano. E aí eles falavam sempre sobre paciência. Paciência é uma virtude. O homem que não tem paciência... É uma dádiva de Deus, a paciência. E aí eu falo, filho, se você não ter paciência, paciência é uma virtude, paciência... E a gente desenvolver a paciência é muito importante. É muito importante. Porque... Com certeza. Então, e principalmente para os pais que têm que ter a paciência para ensinar. Ensinar, exato. Ensinar, e as crianças estão assim, elas já chegam muito frustradas porque não existe inclusão no país, não existe escola inclusiva, não existe. Então eles já são frustrados por serem diferentes. Ai, tadinha, diferente, né? Tão autista. Não existe. A gente não tem inclusão no país. As crianças são realmente excluídas, sofrem bullying. É muita emoção, né, gente? Cada dia, eu falo que é Kinder Ovo, cada dia é uma emoção diferente, né? E quando eu tenho um ambiente inclusivo aqui, porque eu trabalho com desenvolvimento neuromotor para todas as crianças, então eu não falo que se você é ou se você não é. São 6 crianças na piscina. É difícil de saber diferenciar quem é autista e quem não é, porque são todas iguais.
Entendeu? Então, cada um vai no seu nível e vai evoluindo. E transformar esse eu não consigo, né? Que eu não conseguia nadar. Lídia, as crianças saem daqui nadando, saem daqui limpando o bumbum, saem daqui escovando o dente, entendeu? Através da psicomotricidade, que é, e o pai fala assim, só brincando? Vou pagar para brincar? E porque, assim, a terceira pergunta é em relação à psicomotricidade. Realmente pode impactar o comportamento e a rotina? Como isso é prático? Com certeza! Quando os pais falam, o que é psicomotricidade? Ele vai trabalhar o motor, o cognitivo, né, o social. Quando a gente fala de Lúria, eu estou muito em cima de Lúria, primeira unidade de Lúria fala sobre o estado de alerta e atenção da criança. A segunda unidade é a recepção e o processamento dessas informações sensoriais. Já a terceira só funciona se a primeira e a segunda estiver legal. Planejamento, organização e execução das ações. Quando a criança senta e espera, eu estou com 6 crianças dando aula, aí eu vou levar uma bolinha até o final e voltar. Você acha que a criança com TDAH e atípica vai esperar assim normalmente? Ela vai aprender como? Praticando. Então, quando eu trabalho a psicomotricidade, que não é só músculo e movimento, eu vou trabalhar o corpo, cérebro, emoções, aprendizado, o comportamento, eu estou te ensinando tudo. Aí as crianças falam assim, nossa, tia Paty, depois que meu filho saiu com você, ele melhorou tanto, ele está sentando esperando. Claro! Por quê? Que ele vai sentar e esperar. Então, a gente tem que entender que a criança com dificuldade motora, sensorial e de autorregulação, ela tem que... a gente tem que estar com essas 3 unidades, elas funcionando de forma integrada. E quando ela está desregulada, é porque tem alguma coisa errada. E a base motora é o tônus. E quando você fala da primeira unidade, que é a regulação do estado de alerta e do tônus, se não está desregulado, dana tudo. Então, quando eu faço brincar terapêutico, psicomotricidade relacional, a gente vai estar trabalhando controle postural, planejamento motor, coordenação motora global, atenção sustentada, porque agora sou eu, pensa na queimada, pensa na bola, a organização corporal, a regulação emocional, a autonomia da criança. Então, na prática que é da criança que faz atividade física, ela passa a seguir comandos com maior facilidade, elas conseguem esperar a sua vez, elas toleram melhor as frustrações, que elas vão saber perder, vão saber ganhar, elas organizam melhor essa rotina, melhora a participação escolar, que elas vão estar mais sociáveis, essas crianças que eram excluídas, e ganham autonomia nas atividades diárias, que é o AVD. Então, antes de olhar para o comportamento, a gente tem que olhar para o funcionamento, mais uma vez. A criança não é difícil. O sistema dela pode estar desorganizado, mas aí com o básico bem feito, com a rotina bem alinhada, o brincar e a psicomotricidade, ó, ferramenta poderosa, Lid, que assim, é a melhor intervenção neurofuncional. Então, assim, o motor é a primeira terapia que a gente tem que fazer. A natação é a primeira terapia. A criança que nada, ela vai estar regulada toda. E aqui eu trabalho assim, 3 semanas na piscina, 1 semana na salinha de psico. 3 semanas na piscina, 1 semana. Então aqui as crianças vão evoluindo muito. Pode levar para aí, tá? Que eu monto uma academia aí. Tem que vir para Campo Grande, monta aqui, um núcleo aqui. Vou montar. Porque agora. Nós fazíamos... bom, Titi fez natação na barriga já, né? Uhum. Então, assim, nadar é algo primordial. Para mim, e assim, meu sogro é bombeiro. Então, assim, pensa, todo mundo tem que saber sobreviver sobreviver na água. Então, assim, meu esposo, muito cedo, natação, todo mundo natação, e o Thiago, claro, natação. Então, antes do diagnóstico, ele bebezinho, natação. Pandemia liberou natação. Só que o que aconteceu? Chegou um momento que nós não tínhamos tempo. Chegou um momento, ele já, não lembro, 2 aninhos, não lembro mais. Nós não tínhamos mais agenda, com tanto aba, telefone, TO, psicomotricidade, tudo. Nós não tínhamos mais agenda e os horários que dava, eu não podia. Porque é natação infantil junto com a mãe. E aí, quando nós retornamos à natação, estávamos na lista de espera, né? Porque o horário era bem competitivo. Quando nós voltamos à natação, quando nós fomos para o outro local, infelizmente, Paty, assim, a gente teve que ouvir assim, olha, mãe, o nosso profissional, ele precisava de uma outra pessoa para ajudar e ele não tem preparo para ajudar o seu pequeno, infelizmente. E eu, assim, super compreendi, porque eu vi.
Eu vi o profissional da Eu acho mais bacana falar isso do que afundar a criança, fazer um monte de trauma lá. Eu acho mais bacana. Tudo bem, eu entendo, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Na hora que vocês for fazer o formulário de vocês, para o cliente de vocês entrar, vocês precisam fazer uma entrevista antes. Vocês precisam perguntar se a criança é autista, porque a gente precisa saber qual nível que ela é, qual funcionalidade. Ela já fez. Vocês precisam melhorar a entrada, porque eu sou a mãe que tá tudo bem para mim. Mas eu falei, uma hora vocês vão receber um processo. Com certeza. Vocês precisam melhorar isso na entrada do cliente de vocês. Então, no fundo do meu coração, aí eu falei, se vocês quiserem, posso dar até uma reunião aí, questões de melhoria para vocês, sem problema nenhum. E aí, o que acontece? Falta profissional falta, aqui em Campo Grande falta, tá? Não tem profissional que faz esse tipo de trabalho individualizado para criança nas escolas de natação. Não tem. Mas o que eu acho, Lídia? Eu não trabalho com o meu aluno individualizado, a minha criança autista. São 6 crianças na piscina, são 2 profissionais. Normalmente eu e mais uma. Minhas 4 profissionais de educação física são, ó, show de bola. Então vem treinamento aqui. Na hora, é só marcar. Marca umas academias aí que eu tô chegando, tá? Na hora. Amei Campo Grande. Aí, o que acontece? Eu não vou excluir, eu não vou pegar o seu para fazer personal. Ele vai pagar o plano de alunos em conjunto. Por quê? Eu preciso que ele socialize. Eu preciso que ele aprenda a ganhar. Preciso que ele aprenda a perder. Preciso que ele dê um safanão no olho e ganhe outro safanão do outro lado. Então, ele tem que passar por esse processo. Porque senão eu vou poupar o seu Tiago de ser frustrado. Não, o neném da mamãe vai ter tudo que quer na hora que quer, vai nadar, vai molhar o rostinho na hora que quer. Ai, tia, não dá. Então, a criança que não molha o rosto, a água cai, eu escorrego da piscina, ele cai sem querer, aí tem um chuveiro que vem do outro lado. Então, você tem que ter essa criatividade na aula para poder entender. Essa criança, ela não vai ser nenhum Phelps, não, mas ele vai saber sobreviver. Que cada dia morre uma criança afogada por incompetência dos profissionais, de não saberem lidar com isso. Então, eu com 3 crianças fico bem. Mas quando tem uma criança que tem uma deficiência intelectual que está mais pesada, é personal. Mas mesmo ele fazendo personal, ele faz em grupo. Perfeito. Entendeu? Faz ele com um profissional, só ele e ela aqui do lado, e eu fico com os meus outros 6 lá, eu e a outra tia. Mas ele tem grupo, ele está socializando. Mesmo tendo só uma pessoa vigiando ele vai esperar a vez dele, que ele não vai agora, que primeiro vai esperar o outro. Só que, Paty, nas escolas tradicionais, seu filho vai atrapalhar as outras crianças que estão aprendendo natação. Teve uma mãe uma vez que falou assim, aqui, que dia que você vai fazer outra piscina aqui? Eu falei, mas por quê? É porque você coloca umas para as crianças doidinhas e outra para criança normal. Aí eu falei assim, ô querida, aqui todas as crianças são normais, se você não estiver satisfeito, ok. Saiu. Ela não queria que a filha dela fizesse com as crianças que são doidinhas, digamos, sei lá o que ela achou, né? Então, assim, então eu trabalho muito essa inclusão aqui. Eu não admito, por exemplo, as 3 primeiras aulas com essa criança mais difícil, eu vou ter uma dificuldade maior, que, por exemplo, eu entro na piscina para ficar com essa criança até as coisas melhorarem. Na hora que ela estiver sentando esperando, vai embora para a turnona. E não sei o quê, e acabou. Você pode parar de lança aqui e vamos embora. E estão nadando. As crianças mais difíceis são as que eu mais amo da aula. Porque são as que têm menos oportunidades, que levam mais não na história. Então, assim, cada dia a gente transforma aqui no meu espaço. Muito eu não consigo, eu consigo. E aquele olhinho brilhando, e a mãe chega e fala assim, olha, tia, ele está jogando bola no campo com os coleguinhas, está começando a trocar e brincar com função. Então, o nosso movimento é esse. Então, quando a gente trabalha assim com amor, quando a gente trabalha com vontade, e a gente vê que se cada circuito, cada jogo, cada desafio motor, a gente está ajudando essa criança a planejar, organizar e agir assim com autonomia, que é o que a gente quer, a autonomia. E por isso que eu falo, né? Brincar é coisa séria. É através do brincar a gente consegue linkar isso tudo aí para dar funcionalidade para nossa criança. Brincar é coisa séria, mas teve uma live, não lembro qual foi a especialista que falou. Ela falou, Lid, mas sabe o que a gente entendeu, a gente profissional entendeu? É que os pais, eles esqueceram, eles não sabem brincar. Não sabem. Não sabem brincar, então eles perderam. E também a forma que eles brincavam antes, não sei quem falou. A forma que eles brincavam antes. Ah, tá, foi a Tânia, Fono.
que veio... Ela falou, Lid, a forma que os pais, geração 30, 35 anos, brincavam era na rua, minha geração. Correndo. Na rua, correndo, primo, irmão, subindo em árvore, se machucando, se ralando. Agora as crianças não podem andar na rua por segurança, podem em apartamento, não tem grama, não tem quintal, não tem um balanço, não tem em casa, então é a estrutura diferente. Tem que aprender a brincar em apartamento, em sala, são outros tipos de brincadeira. Então, os pais aprenderem a brincar também é muito importante, né? Por isso que eu estou lançando meu livro agora em agosto. Eu tenho e-book, se alguém quiser o e-book, eu acho que está R$ 39,90, está no link aí da minha bio, pode buscar. Tem essa rotina adaptada, brincar é coisa séria, então ele vai estar saindo impresso aqui uns dias. Eu vou em Campo Grande, tá? Para a gente poder divulgar o livro, tá? Então, venha. Aí, assim, vai ser um livro onde eu estou realmente resgatando essas brincadeiras, resgatando essa história. E papai, mamãe, terapeuta, tirem 30 minutos por dia. 30 minutos, né? Ensina seu filho a pular amarelinha. Amarelinha, gente, faz aí, ó. Pode fazer no chão, subir e descer a escada, vai com o pé só, volta com o outro, andar no meio-fio. Hoje tem tanta coisa. No meu Instagram tem muitas coisas legais aí, que dão muitas funções. Quem não me segue, me segue. Quem não segue a Lid, já segue. E vamos lá. Perfeito. Paty, eu faço algumas perguntas aqui para os nossos convidados, para a gente conhecer um pouquinho eles. Então, uma delas se você pudesse ter o seu mundo, o mundo da Paty, né? Isso. Aqui a gente tem o nosso mundo, tem várias coisas que tem no nosso mundo. Mas se você pudesse ter o seu mundo fictício, seja um mundo da Paty que você gostaria de fazer ele agora, ou o mundo que você gostaria de deixar para o seu esposo, para sua filha, o mundo da Paty, o que não poderia deixar de existir ou ter nesse mundo, uma palavra, um sentimento, alguém, o que não poderia deixar de ter nesse mundo? Não poderia ter amor. Travou. Amor. Amor. Ah, sim, com certeza. Amor, compaixão, temor, entendeu? Amor. Porque quando a gente faz as coisas com amor, quando a gente ama, tudo muda. Tudo muda. Amor. E o que é sucesso para Paty? O que é sucesso? É poder ver cada sorriso dessa criança. Cada sorriso é o transformar. O eu não consigo e eu consigo. Poder ajudar e transformar essas vidas. Esse é o sucesso. Poder fazer diferença para essas famílias. Eu até emociono. E se você pudesse, sei que já tem as redes sociais, tem um livro, mas se você pudesse, às vezes você já tem, pronto, uma frase ou uma palavra que você gosta de falar, gosta de citar, que você gostaria de deixar para todas as pessoas poderem ouvir, ver, ler, todas as redes sociais, telecomunicações. Minha frase é essa: amar mais, julgar menos e incluir sempre. Está em todas as minhas palestras. Amar mais, julgar menos, incluir sempre. Sempre. Essa aí. Ah, que lindo. Então, eu vou deixar a palavra para você por último, para você... às vezes, alguma coisa que a gente deixou de falar, mas queria divulgar suas redes sociais também, né? O seu trabalho. Queria te agradecer. Prazer. Falar sobre o motor, sobre desenvolvimento... Eu sou suspeito, principalmente motor. Vamos falar. Tem alguns termos aqui que eu sou suspeito para falar, né, em lives, mas vamos falar dessa parte motora, porque motor ajudou o meu processo social com pessoas. Então, joguei futsal até os 16 anos, foi onde eu me socializei, foi onde eu me desenvolvi. Ali eu falo que o futsal foi a primeira habilidade, competência que eu desenvolvi. A liderança foi através do esporte, foi através do futsal. Então, e depois outros esportes. Me ajudou muito com essa parte social com pessoas. E ver meu filho transformado pelo desenvolvimento motor. Então, queria te agradecer. Agradecer todo o seu trabalho que você faz maravilhoso. Que Deus continua multiplicando cada vez mais. Amém, amém. Que você tenha mais espaço para poder falar sobre o seu trabalho, sobre a psicomotricidade, que agora, eu falo assim, 2 anos para cá, que veio
ter mais espaço. As pessoas falam, o quê? Psicomotricidade. O quê? Movimento, Então, assim, agora que as pessoas os pais também estão tendo consciência do que estão buscando profissionais, então fico muito feliz. Então, que Deus te abençoe, te multiplique. Amém, amém, amém. Muita saúde, né, para você. Muita vitamina C, porque a gente limpa a meleca de menino o dia inteiro naquela piscina. Ô, gente, a palavra que eu falo é o movimento. E não deixe de movimentar, não faça para os seus filhos o que eles dão conta de fazer. Deixe eles puxarem a mochilete, deixe eles subir a escada sozinho, não carregue no colo, tire tela, coloque o horário certo para dormir, horário certo para acordar. Uma rotina bem feita funciona muito bem. Tiago Castro fala muito isso, do básico bem feito funciona, sabe? Seja o exemplo do seu filho. Se você não quer que ele almoce no celular, tira o celular e faça. Então, assim, faça diferença. E seja pai e mãe, o protagonista da vida do seu filho, do sucesso do seu filho. Não desistam deles. Porque a maternidade atípica não é fácil. Eu sei que, assim, cada dia, eu falo que é um Kinder Ovo, né? Cada dia é um desafio diferente, é uma novidade diferente, uma desregulação diferente. Ele está com 6 anos, daqui um dia está com 15, já começa a parte sexual, você não sabe para onde você vai fazer. Ele vai crescer, enquanto ele está pequenininho, uma coisa, mas ele vai ficar grandão. Vamos pensar nesse futuro. E tenha qualidade de vida em casa, tenha, sabe, um momento de paz social. Não deixe essa criança dormir no meio da cama, vai dormir no quartinho dele, brinquem e brinquem e brinquem. E sejam, sim, os maiores estudiosos. E vejam em tanta terapia o que vocês precisam priorizar primeiro. Não puxando sardinha para o movimento, mas quando a criança tem um movimento base bacana, ela vai conseguir dar conta de qualquer terapia, vai melhorar o tom, vai conseguir falar, vai conseguir alimentar melhor, vai ter maior autonomia, entendeu? E acompanhe de perto, peçam relatórios de tudo, peçam metricamente a evolução deles, o que está acontecendo, por onde, por que é isso, por que não é aquilo. Não fiquem com o profissional que acham. Achismo não é ciência. Né? Então, cada criança tem seu tempo, sim. Não existe, quando crescer ela vai falar. Não, tem o tempo de falar, tem o tempo de andar, tem o tempo de correr, tem o tempo de estudar, tem o tempo de tudo. E se essa criança está fora do padrão, está errado. Então, não tem esse negócio, porque eu falei com 10 anos, meu filho também. Não, corra atrás. E priorize o que você quer intervir primeiro. Porque às vezes você não tem a grana para fazer tudo, mas com o movimento você vai conseguir evoluir em várias terapias. O brincar é coisa séria. Que bênção. E muito obrigada, né, gente? Uma honra estar aqui. Adoro. Pode me chamar. Fala suas redes sociais para as pessoas poderem... @Tia Paty Neuromotor, tá? O Instagram. E tem o do Núcleo também, que eu estou começando a divulgar agora. Tem o TikTok, que eu estou começando também, @Tia Paty Neuromotor, porque eu estou tentando ser uma youtuber, uma TikToker agora, se vou começar, tá? Mas assim, é só isso. Porque de momento, TikTok viu? TikTok eu tô tentando virar um TikToker agora famosa, tá? Para ver se eu escalo, engajo, tá? Mas muito obrigada, Lid, Deus te abençoe. Grava a aula lá no YouTube, tá? Tô gravando, todas as minhas lives eu tô subindo pro YouTube. Devagarzinho eu tô indo lá. Tá? Isso, porque quando eu te chamar para consultoria. No YouTube não tem. Eu sei porque a nossa cliente, a gente teve uma cliente psicomotricista, né? E ela fez uma pesquisa lá no YouTube sobre profissionais da psicomotricidade. Não tem. Tem neurosaber. Amanhã nós vamos conversar sobre isso, hein? Na consultoria, hein? Não tem. Não, é sério, não tem. Não tem. Não tem. Tem eu esqueci o nome dela, da Neurosaber, esposa daquele... Maíra não é a... Da Neurosaber. Birtes. Luciane Birtes, Lu Birtes. É tanto nome. É tanto nome. Sei lá. Gente, obrigada. Deus abençoe. Semana que vem nós temos live novamente. E se você vai ficar gravada essa live também aqui no Instagram, no YouTube, nos acompanhe, fique ligado para as nossas próximas lives. E esse semestre nós temos novidades aí, mas ainda não posso contar. Fiquem atentos. Me chama para Campo Grande, estou chegando. Beijo. Tchau. Tchau. Boa noite.